Algo que é muito peculiar à esquerda é exatamente a criação de narrativas e assuntos absolutamente mentirosos para tentar galgar êxito em cima de alguém. O populismo da esquerda, ele é radical, é insano, né? A gente vê, por exemplo, na campanha do atual presidente, ele oferecer picanha e cerveja. E o que a gente tem hoje? Pois é, temos, no mínimo, só para registrar, a maior cesta básica, ou seja, o maior preço da cesta básica dos últimos 4 anos. Para se ter ideia, em 2020, a cesta básica custava em torno entre R$ 475 a R$ 514 reais. E hoje, o preço da cesta básica está em torno de R$ 791 a R$ 837 reais. Ou seja, números absurdos. A gente vê, por exemplo, uma outra pesquisa do Diese, por exemplo, que registrou aumentos. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é o 4º estado mais caro. É o sul do Brasil também, cesta básica num valor alto, mas em todo o Brasil foram registrados o aumento da dita cesta básica. Olha, no Rio de Janeiro foi, num total, de 12,98% do aumento real, é uma média aí de quase que o dobro, né, de quanto foi registrado aí em 2017, 2018 e 2019. Se a gente tiver hoje um parâmetro, disparou o preço de muitos produtos da cesta básica de maneira a ser contestado pela população. Você quer ver? O tomate teve um aumento de 7%, o feijão preto 8%, o óleo 6,43%. Esses dados aqui não estou inventando não, você pode procurar aí, atualizadíssimo, tá? Hoje é dia 11 de março de 2024 e saiu na pesquisa do Diese. Arroz disparou 4,56%. Há quem diga que não é só 4,56%. Há quem diga que esse número é bem maior. E realmente o preço do arroz dobrou. Eu até estranhei que a Diese mostrou que foi apenas 4,56%. Vamos lá. Batata inglesa, 68% de aumento. Farinha de trigo, 36,5% de aumento. Vamos lá. Banana, 33% direto, né? E o leite, 27,5% de aumento. Esses aumentos são registrados pelo Diese, sério. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Estamos vivendo dias catastróficos, porque o, abre aspas, aumento salarial dado por Lula não supre a necessidade do brasileiro. É fato e contra fatos não existe argumentos. Mas, mudando de assunto, vamos falar sobre os parlamentares que vão ao Congresso Nacional Americano para falar com deputados e ceder uma entrevista coletiva à imprensa. A gente sabe que esses parlamentares, influencers, né, e pessoas aí do meio da comunicação e também do meio da política iriam para a Comissão de Direitos Humanos apresentar uma denúncia. A princípio, o Conselho principalmente Direitos Humanos americano do Congresso Nacional vetou através do McGovern, que é aí o vice-presidente. Ele que é democrata e defensor de ditaduras aí pelo mundo afora. Fato é que, neste primeiro momento, não há uma data para denúncia, portanto, dentro do Conselho de Direitos Humanos do Congresso americano. No entanto, Smith, que é um deputado de grande influência nos Estados Unidos, ele convidou a si mesmo para que todos os deputados e senadores que viajassem como testemunha também, não só aquelas pessoas que vão falar sobre a situação ou a instabilidade jurídica que vive o Brasil, né? Já que é uma ação pela democracia do Brasil contra o autoritarismo que vem se instalando dia após dia, esses deputados, né, estarão já
naturalmente sendo recebido pelo Smith dentro do Congresso Nacional. É um avanço importantíssimo que vai chamar muita atenção da imprensa, embora a gente saiba que existe aí a esquerda tentando bloquear que essas denúncias chegam para o exterior, né? A gente viu, por exemplo, o jornalista Sérgio Tavares, que foi bloqueado aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto de São Paulo, no dia 25 de fevereiro, no dia do Manifesto Popular em defesa da democracia, com a presença de Jair Messias Bolsonaro e a realização do pastor Silas Malafaia. Mas, ao mesmo tempo, esse jornalista também foi convidado, vai estar nos Estados Unidos. Então, fato é que a direita se movimenta contra o Estado, exatamente contra esse estado de ditadura, ou pelo menos essa iniciativa de calar, de cercear as pessoas aqui no Brasil. E cada um com a sua peculiaridade, naturalmente, tem lá a sua prerrogativa de poder falar e dizer o que de fato está passando, representando a população brasileira. Esses deputados de direita são 19 parlamentares nessa comitiva que já estão nos Estados Unidos. Agora vamos lá. É só para a gente registrar aqui, eu acho muito importante, o Mauro Cid também volta a dar depoimento, ele que chegou a ficar preso e etc., depois ficou solto, utilizando aí, enfim, né, a tornozeleira e tal. O Mauro Cid, ele volta a falar com a imprensa. A revista Veja fez uma matéria sobre essa situação aí do, abre aspas, o golpe que não houve, né? Que não tem golpe nenhum nessa história, são narrativas que a esquerda está criando para incriminar Bolsonaro, aquela coisa toda, a perseguição que a gente sabia que o ex-presidente ia passar. E aí a gente traz aqui na tela a matéria da revista Veja. Está dizendo aqui como mostra a reportagem da Veja desta edição. O militar contou aos investigadores, conforme consta em documento oficial da Polícia Federal, que Bolsonaro, abre aspas, queria pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura. Isso disse a revista Veja, tá? Mas vamos lá para o outro tópico. Está dizendo aqui, olha, está dizendo aqui, o próprio Mauro Cid, não sou traidor, nunca disse que o presidente tramou um golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral, o que não se comprovou e nada foi feito. Fecha aspas, né, aí, palavra do Mauro Cid, disse recentemente aí ao interlocutor. E na versão do Cid, diz aqui a Veja, ele mal foi questionado sobre o papel dos militares. Abre aspas, disse Mauro Cid, porque sabiam que eu não iam contar o que eles queriam ouvir. Ou seja, de certa forma, Mauro Cid se sentiu coagido e pressionado a falar o que eles queriam ouvir de acordo com Mauro Cid. Fato é que tem esse novo depoimento, está aqui na tela para vocês, a matéria segue dizendo assim, apesar de Cid tentar minimizar as tratativas no Alvorada e garantir que Bolsonaro jamais daria um golpe, alegando que não havia estrutura ou apoio para isso, a Polícia Federal vê elementos contundentes para indiciar o ex-presidente e seu entorno por uma intentora contra o Estado Democrático de Direito. Isso diz a revista Veja. Atenção, hein, gente? Só que fato é que hoje, dia 11, né, segunda-feira, o militar está prestando, né, depoimento aí aos investigadores da Polícia Federal e terá a oportunidade de esclarecer ainda mais isso. Bom, sinceramente, narrativas em cima de, abre aspas, suposto golpe. O que acontece com essa história do suposto golpe é a mesma coisa que acontece no 8 de janeiro, né? Que prenderam um montão de pessoas, estão condenando várias pessoas, mas sem provas legais e sem e claro, gerando a instabilidade jurídica, porque as vítimas sequer conseguem se defender do autoritarismo implementado no Brasil através de articulação política muito clara, naturalmente, dentro das principais instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Bom, fica aqui a nossa opinião. Vando Soares, do Rio de Janeiro. Será que posso falar isso? Porque é só opinião. Isso é democracia. Um abraço.